Bem-vindos ao canal Produz. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios da agricultura brasileira: o controle inteligente de pragas e doenças que acometem as lavouras de soja. Chegamos ao município de Silvânia, estado de Goiás, e vamos encontrar com Dalmo Sávio e seu filho Murilo Martins. O manejo de pragas e doenças mudou. Hoje não há mais espaço e tempo para erro ou atraso no monitoramento. No episódio de hoje, vamos direto para a Fazenda Cedro, entender do assunto na prática e na teoria. Dalmo é agricultor e técnico, com mais de 30 anos vivendo o dia a dia das lavouras. Conheceremos as estratégias reais contra as principais ameaças da agricultura e um pouco da história do produtor. Não percam este incrível episódio e fiquem comigo. E na sequência da grande commodity, soja, a Produz retorna a Silvânia, estado de Goiás. E agora vamos falar com um produtor que é um dos pioneiros, mas principalmente pelo grande conhecimento técnico. Vamos falar com Dalmo Sávio. Dalmo, você é uma referência. Quem é o Dalmo? O Dalmo é um engenheiro agrônomo formado há 40 anos atrás, que veio para Goiás com sonhos, né? Aqui se casou, constituiu família, trabalhou por mais de 30 anos na área de projetos e consultoria rural. Virei produtor rural, né, ao longo desse tempo também, e continuo na lida. E do lado desse filho, né, Dalmo, que é a sua sucessão, né? Exatamente. Meu filho tem formação na área de engenharia mecatrônica, né, que aparentemente não teria muito vínculo com a atividade rural, mas hoje, mais do que nunca, se aplica altíssima tecnologia embasada na mecatrônica. Ô Murilo, e como que é ter um pai com energia tão grande, com tanto conhecimento? Ele diz que está doido para aposentar para ser seu funcionário. Então, Cláudia, eu nasci numa família privilegiada, né? Um pai e uma mãe muito atenciosos, né? Me deram a liberdade de escolher o que eu queria fazer, né? Então, assim, depois de muitos anos eu voltei, né? Depois de passar em muitos lugares. E, assim, continuar esse negócio, continuar a família, né? Eu fico lisonjeado dessa oportunidade, né? E a gente tenta trabalhar com tecnologia na medida do possível, né? Porque não é tudo também que a gente vai colocar no negócio. A tecnologia ela tem que se pagar, né? Uhum. Então, assim, nos últimos 4 anos que eu tô aqui, a gente vem trabalhado, né, algumas tecnologias, utilizado algumas tecnologias que a gente já tinha no maquinário, nas coisas, e a gente está concluindo a nossa... É um sonho aí como se diz, de 25 anos, né? Que a gente está consolidando esse ano, que é a nossa unidade própria de armazenagem de grãos, né? E, assim, até ela é uma das mais modernas hoje do estado. Ela vai ter uma termometria diferente, né? Olha, Que a gente vai ter acesso dela pelo celular, né? Vai poder ligar ela. nós vamos poder ir lá, né? Pode, claro, vocês estão convidados a ir lá. Dalmo, e como que começou? Como você chegou aqui? Porque você não é goiano, né? Não, eu sou mineiro de uma cidade do interior, chama Nova Era, fica a leste de Belo Horizonte, né? E não é uma região tradicional de agricultura, da região metalúrgica, né, de Minas, né? Lá basicamente é uma pecuária de leite, mais eucalipto para a indústria de carvão, que tem um polo siderúrgico, né? E tem também uma indústria de papel e celulose também na região que contrata muito plantio de eucalipto. E lá,
para mim, naquela época, não havia muita oportunidade. Então, eu concluí o curso, trabalhei uns tempos lá e vim para Goiás em busca de realizar meu sonho de exercer a minha profissão de engenheiro agrônomo na íntegra. E né? por que Goiás? Aí tem um lado sentimental também, né? Na minha namorada na época, que hoje é minha esposa, era daqui de Anápolis, né? Então juntou o útil ao agradável. Pensou em 99%. 0,999. Então, eu tive a oportunidade, e eu sempre falo isso, que Deus acima de tudo, que sempre coloca a gente perto de boas pessoas, de pessoas que prezam, né, o bem e tudo. Então eu evoluí muito, eu vim trabalhar como empregado, depois eu passei a participar da empresa, depois eu mais um outro sócio adquirimos a empresa, essa empresa evoluiu ao longo do tempo, eu hoje não faço parte mais da empresa. Ela é uma empresa de quê? De planejamento, na área de consultoria rural. Agrícola. Agrícola. Ela é uma empresa que tem hoje mais de 40 anos, né, praticamente, porque eu vim para trabalhar nela e depois eu virei sócio nela e enfim, foi nossa plataforma para a gente evoluir, né? Depois a gente passou a ser produtor rural também e, como diz, cumprida a minha missão lá na empresa. Aí a sua missão lá terminou, seguiu? Eu segui só na carreira de produtor rural, né? Claro, eu aplico os conhecimentos que eu adquiri naquele período e estou sempre procurando evoluir, né? Tecnologia, né? Eu sempre falo que tecnologia em tudo, principalmente no meio rural, é como um carro sem marcha ré, só vai para frente, né? Igual meu filho falou, nem tudo se pode aplicar porque tem que fazer uma avaliação do custo-benefício, né, o retorno econômico e tudo, né? Mas, como diz, foi um grande momento na minha vida, foi um divisor de águas o tempo que eu trabalhei na área de planejamento e consultoria rural. A Produz ela já fez muitos programas, eu acredito que dos 62 programas que a Produz, depois do retorno dela, nós gravamos, grande parte é na região do município de Silvânia. E o que me chama muito a atenção? A amizade entre as famílias, entre os produtores. Vocês não são concorrentes, vocês são irmãos de atividades, né? Concorrentes nossos estão lá fora, né? Que nos, vamos falar assim, que nos impulsionam a cada vez mais melhorar, nos tornar mais eficientes, né? Então, o Brasil hoje, né, ele desponta aí como primeiro, como segundo em diversos produtos, né? Tem alguns produtos que ele é o primeiro produtor mundial e é o primeiro exportador mundial. Tem produto que ele é o primeiro produtor mundial e é o segundo exportador. Então, o Brasil é um grande protagonista do planeta em termos de segurança alimentar. Às vezes a gente até no nosso cotidiano, como produtor rural, nós temos um universo de preocupações, clima, doença na lavoura, mato, a variedade adequada e tudo, mas às vezes a gente fica até distanciado dessa importância que representa. Mas imagina, por exemplo, assim, no contexto geral, o Brasil, como eu já disse, tem uma força muito grande na produção de alimentos, na segurança alimentar no mundo, mas as economias locais de Silvânia, Vianópolis, Sorriso, no Mato Grosso, Rio Verde, no Paraná e etc., elas têm uma dinâmica muito forte, sabe? Assim, você imagina, eu quando cheguei aqui em 87, nós tínhamos economia local assim, muito dependente da produção de leite, muito dependente da indústria de tijolos aqui, da cerâmica, né? Então, assim, a gente contava, aqui tem uma farmácia,
aqui tem 2, 3 supermercados, aqui tem um borracheiro. Aqui, hoje, sinceramente, eu não sei quantos borracheiros tem, são muitos. Farmácias eu acho que já passou, não é que todo mundo fica doente, mas todo mundo precisa, mas farmácia eu acho que já tem mais de 20, supermercado eu não sei quantos que tem, tudo isso em função do agro, serviços, né, prestação de serviço para o agro. Sem contar da arrecadação do município. Exatamente, né? E você imaginar assim, naquela época, quando eu cheguei, eu contava nos dedos quantos agrônomos e técnicos agrícolas tinha aqui no município. Hoje, eu não sei quantos que tem. Revenda de insumos agrícolas, naquela época tinha uma ou duas, talvez. Hoje eu não sei exatamente quantas tem, porque muitas vêm de fora atender a região aqui, né? E dinamiza a economia local. E emprego, gerou emprego em diversos segmentos de serviços, de fornecimento de insumos e tudo. Então, essas economias locais, regionais, elas dão uma dinâmica, uma sustentabilidade para a localidade onde está. Então, assim, diminui muito a dependência de recursos de fora para alavancar a economia. E assim, Murilo, a gente sabe que tudo isso só está acontecendo porque tudo começa lá no campo, né? Tudo começa lá na produção, né? Uhum. E alavanca o país inteiro, né? Você pega a indústria de máquina do Sul, ela praticamente trabalha em função do agronegócio brasileiro, né? A maioria da sociedade não desconhece essas famílias, esse cidadão que está ali no dia a dia. Porque não é você vir com essas máquinas de altas tecnologia que vocês têm que ter, né? Hoje não, isso não é luxo. Você está falando do armazém? Armazém hoje não é luxo, é uma necessidade do produtor, né? Então, a gente observa muito, às vezes, as críticas. Eu acredito que o produtor hoje, ele aprendeu, as famílias, eles aprenderam a entrar no ouvido e sair no outro, porque você é que vive a sua realidade, você é que sabe, né, o bem que você tem e como você tem que cuidar dele. Sua terra é a sua família, é um pedaço de você, né? Ainda a sociedade, de um modo geral, desconhece muito da nossa atividade rural. Apesar de muita gente na cidade ter vínculo com o meio rural através de um parente e tudo, mas ainda desconhece. A gente fica muito surpreso quando a gente é visitado com a curiosidade e assim a surpresa que as pessoas têm. Por exemplo, de onde vem o leite? Entendeu? Como é que é o processo de produção? Né? Porque nós temos uma grande bacia leiteira na região, principalmente Orizona, né? Que é famosa pela Gameleira, produção, né? Gameleira, né? Grandes produtores. Aqui em Silvânia tem um produtor que já atingiu a produção diária de 40 mil litros de leite. Né? Então, o que acontece com a sociedade? Ainda se tem uma visão da agricultura, da pecuária, daquele tempo da aristocracia rural, dos barões de café. Não existe isso mais. Hoje é um negócio que emprega muitos recursos, gera muito emprego. É o setor hoje que tem maior estabilidade em termos de emprego, de geração de emprego na economia brasileira. Então, assim, é um dever até nosso de mostrar a nossa realidade. Primeiro, há uma impressão errada de que a gente destrói o meio ambiente. Somos os primeiros a nos preocupar com o meio ambiente, para preservar a nossa água. Somos guardiões das águas, entendeu? Então, lá na nossa propriedade, começa a água que é consumida nos meios urbanos, né, nas nossas nascentes. Então, nós somos os guardiões. Então, assim, hoje, o setor rural ele tem um papel muito importante na segurança alimentar, mas também em relação a outras questões, como preservação ambiental, vamos falar assim, a proteção da água, até a geração de água, né, na medida em que você preserva as nascentes e tudo. Então, assim, somos os primeiros a nos preocupar com isso, porque
tanto quanto as pessoas no meio urbano, nós também dependemos desses recursos naturais, entendeu? Então, assim, é uma preocupação muito grande das nossas entidades representativas de mostrar para a sociedade realmente quem é o produtor rural, como ele vive, como as coisas acontecem, entendeu? E desmistificar essa pecha negativa que tem em relação a gente. Por isso que a Produz, ela provoca tanto as famílias a participarem, a falar. Porque eu vejo que uma das grandes dificuldades é de poder mostrar para esse público que grande parte ainda, uma fatia muito grande, principalmente dessa juventude que está vindo desinformar, é porque principalmente as nossas TVs abertas e a internet, ela não traz esse produtor real no dia a dia. Ele até traz alguns tipos de produtores que são aqueles mais de Instagram, né? Mas que não é a maioria a realidade do que nós vivemos, né? E aí tem uma pergunta que eu quero fazer para você, ô Murilo, em relação, você morou fora, num país de primeiríssimo mundo. Como que você viu essa diferença de comportamento de uma sociedade que apoia um produtor, mesmo sendo um país que não tem uma produção como nossa, que não tem uma dependência tão grande como o nosso país tem do nosso setor primário? Como que você viu essa diferença tão grande? Viver lá e ver o comportamento daquela sociedade com essa. Assim, a sociedade alemã, ela é um pouco assim diferente em relação ao agro, né? O agro alemão, assim, ele é dentro da cidade, né? Teve um processo de urbanização muito grande e que, como se diz, as propriedades ficaram dentro de cidades mesmo, né? Então, hoje é uma dificuldade do produtor mesmo é de ter, como se diz, aquilo cheio de gente, né? Mas, assim, o alemão, ele é muito orientado à natureza, sabe? Eles estão todo dia fazendo aqueles, a gente fala Wanderung, que é andar no campo. Então, assim, é uma vida diferente, né? E, assim, desde o momento que eu vivi lá em 2013, 2014, o alemão já estava orientado a saber o que ele come, né? Então, assim, às vezes se paga mais, igual o ovo. Na Alemanha, você vai comprar um ovo, o ovo tem um selo. Se aquela galinha é livre, se aquela galinha é criada em gaiola, se ela é... Então, assim, a pessoa decide que tipo de alimento que ela quer comer, né? Então, assim, é uma sociedade diferente, orientada, assim, à forma do agronegócio. E a mudar, né, também os hábitos alimentares. Mudar os hábitos alimentares. E uma das dificuldades que a gente enfrenta e comparações é com o produtor americano, que é um produtor que tem muito benefício, tem o abraço do americano, do povo americano, né? Que protege, enquanto o nosso país, infelizmente, grande parte joga pedra, né? Critica. Essa é uma das dificuldades, né, Dalmo? A gente imaginar, assim, sem querer aprofundar muito nesse processo de colonização, né? Nossa colonização foi diferente da sociedade americana, né? A sociedade americana, a migração, né? Parte, por exemplo, irlandês vindo da fome, né? Por causa de uma doença na batata, né? A requeima, que dizimou populações na Irlanda. Então essas pessoas vieram para os Estados Unidos sofridas. Então elas construíram uma sociedade apoiada no sofrimento original. Do que eles viviam. Isso. Os Estados Unidos passou por guerras internas, né? Então, o que aconteceu? Construiu na sociedade americana um processo de valorizar as pessoas que se dedicaram. Que produz alimentos. Você, nos Estados Unidos, você vê que o produtor, de um modo geral, ele é reconhecido e valorizado. E isso vem da história da colonização. O soldado americano é reconhecido e valorizado, né? Você está no aeroporto, um soldado americano, ele é reverenciado, né?
ele tem até prioridade, né? E também o professor, né? A sociedade americana valoriza muito. A evolução do conhecimento humano passou pelos Estados Unidos, basicamente. Claro, passou pela Europa, mas hoje, né, grandes universidades, Instituto, MIT, né, Harvard, né? Então, assim, os chineses que viviam numa sociedade oprimida, com poucos recursos, né, foram estudar nos Estados Unidos, trouxeram a tecnologia para a China, e é a potência que é hoje também em função disso. Nós, brasileiros, também, quantos que foram aos Estados Unidos, evoluíram e trouxeram para o Brasil a tecnologia. Então, assim, eu penso muito nisso, que uma sociedade tem que valorizar aquele que te alimenta, aquele que te protege e aquele que te ensina. E ensinar tanto o professor, né, formalmente, como aquele que te dá consultoria, que te dá assistência nos diferentes espaços, né? No caso nosso específico, na agricultura. E eu sempre falo, o produtor tem que ter assessoramento técnico, seja dele próprio como agrônomo, seja através de uma assessoria formal, seja através da comercialização dos insumos que vem no pacote, né, o suporte técnico, né, mas o produtor hoje que quer continuar evoluindo na sua atividade, procurar se acercar de segurança no seu negócio, tem que ter uma assessoria técnica. É fundamental. Entendeu? Eu sempre falo que os produtores, de um modo geral, nem todos têm oportunidade de se manter atualizados diretamente, entendeu? De participar de simpósios, congressos, feiras e tal. Mas tem aquele profissional que chega à sua propriedade, que introjeta no seu negócio, né? E te ampara, te orienta. E essa orientação, às vezes, ela transcende até a parte essencialmente técnica. Às vezes o produtor precisa de uma orientação na área de comercialização, de estocagem de produto, né? De proteção do seu negócio. Tributária, agora com a reforma tributária, né? Nós estamos em 2026, num ano de transição. Isso vai precisar muito de um assessoramento contábil, até jurídico, para não incorrer, né? Inclusive jurídico. Eu vi aqui, nós vimos a sua emoção quando fala de ensino. Nós vivemos num país onde aquele que ensina hoje, ele apanha dentro das escolas, né? E se você não respeita o que te ensina, você não respeita um pai, você não respeita uma mãe. É uma sociedade, um futuro fardado de pessoas vazias, né? E isso nós temos que cuidar muito dessas novas gerações. É por isso que a Produz tem batido muito na sucessão, né? Da gente preservar esses sucessores que vêm aí com fome, com sede, de dar continuidade ao que um pai tão forte como você passa para ele, né? Quer dizer, dentro da sua casa você já pode dormir tranquilo, se aposentar, que você vai ser funcionário de um produtor exemplar, de um filho exemplar, e que vai poder ensinar, né, com exemplo também. É isso que te emociona, né? Exatamente. Cada um tem seu ciclo na vida, né? É como a própria planta que a gente lida com ela, né? Ela germina, ela cresce, né, desenvolve, produz seu fruto e termina seu ciclo, né? Então a gente, por mais fatalista que a gente possa ser, a gente tem que compreender esse ciclo. Eu estou com 65 anos e meio e sei que é chegada a hora de eu diminuir meu ritmo, né? E ajudá-lo, né? Por isso que eu brinco muito que eu quero sair da condição de
gestor do negócio para ser funcionário dele. Não, e ele tá louco para aumentar o tempo dele de trabalho. Exatamente. Ele deve trabalhar igual eu, 24 horas por dia. O Murilo, você olhou e falou, opa! Complementando essa questão do ensino, você tocou numa coisa muito importante. Nossa sociedade só vai evoluir quando realmente tiver ensino de qualidade para todo mundo. Ensino básico e ensino profissionalizante, sabe? Qualificar hoje para nós, de um modo geral, é fundamental e para nós produtores é essencial. Quando eu era criança, eu ouvia muito assim: ah, você não estuda, você vai morar na fazenda. Ah, você não estuda, você vai trabalhar na fazenda. Hoje, se não tiver o mínimo de técnica, não consegue trabalhar na fazenda, né? Inclusive, quando a gente comprou as primeiras máquinas da John Deere, por exemplo, os manuais vinham tudo em inglês. Então a gente, para poder entender o manual, a gente tinha que ter um dicionário junto, né? Até brincava, quando vocês mandarem os manuais de peça e tudo, já manda um dicionário para a gente, técnico, né? Para poder entender isso aqui. Então, eu não estou dizendo que vai chegar rapidamente nesse fato, mas no futuro o produtor vai precisar de assessoria, vamos falar assim, de colaboradores com conhecimento até do inglês, que é a língua universal, né? Para poder... hoje, por exemplo, a gente pega mídias, né, no YouTube, no Instagram e tudo, às vezes tem, vamos falar assim, postagens em inglês de produtores americanos, né, que seria um aprendizado para a gente. Que é uma troca. Troca, né? Exatamente. Então, assim, numa sociedade atual que a gente vê diariamente ataques a escolas, ataques a professores, né, coisas assim, é muito triste, porque ali é um ambiente de aprendizado. E a gente vê isso, né, como uma degradação de uma coisa tão bonita. Nós temos um saudosismo muito grande dos nossos professores. A nossa geração, apesar de eu ser bem mais velho que você, mas assim, a gente guarda com saudosismo o nome de nossos queridos professores. Então, assim, eu falo muito de professor porque o conhecimento vem pelo professor. Até muitas vezes o agrônomo, eu mesmo já recebi essa alcunha também de falar, professor, porque a gente realmente professa a profissão da gente, né? A gente leva o conhecimento, a gente é uma ponte para o meio rural, né? Como agrônomo, como técnico agrícola, como veterinário. Assim, todo aquele que se propõe a ensinar, ele é mestre, ele é professor. Ele tem que ter um respeito, um carinho de quem está recebendo, porque ensinar não é fácil. Não é. Porque não é todo mundo que está disposto. Tem que ter... É um sacerdócio. Isso. Né? E já falando dessa técnica e de professor, eu quero ir lá na fazenda, agora quero que vocês nos levem lá, porque eu quero ouvir do mestre, do técnico, como que funciona, como que você trabalha a prevenção dessas pragas inúmeras que não param de crescer, né? Pensa se isso crescesse igual, se o nosso dinheiro crescesse igual as pragas que crescem. Era bom demais. Era bom, hein? Então eu quero conhecer o armazém, tá? Bora. E bora lá? Bora. Vamos. Agora nós estamos no meu ambiente. Porque a gente fala trabalho, mas é um trabalho que traz alegria, que traz satisfação, né? E é aqui que você se completa, né? Com certeza. A nossa história é eminentemente ligada a isso aqui. Uhum. Né? A um pé de soja. Um pé de soja e de vez em quando um pé de milho também. Um pé de milho. Dalma, eu tô vendo que ela tá extremamente saudável. Tá uma lavoura
única, uniforme. Isso aqui, qual é o manejo utilizado por você? Bom, eu costumo dizer assim, que quando você planta uma lavoura, né, implanta ou semeia uma lavoura, você tem um potencial lá, né? Vamos supor, 90 sacos, 90 e poucos, 80, né? Aquilo que você almeja, né? E ao longo do caminho vem as ervas daninhas, vem as doenças, Pragas. né, os insetos e tal. Então, você começa com um potencial e na medida em que vai evoluindo a lavoura, se você não cuidar, você vai perdendo o potencial. Então, no nosso caso específico, né, a gente aqui vem manejando desde a implantação da cultura, a parte nutricional, né, a parte de fertilidade. Então, nós procuramos colocar os nutrientes necessários na base. Já na planta. No plantio. Uhum. Nós aqui fazemos adubação a lanço. A lanço. Né? E depois a gente vem manejando com outros elementos, micronutrientes e tal, né? De forma que, para preservar esse potencial que a gente imagina que é possível com essa cultura nas nossas condições, né? Então, nós fizemos o plantio com aplicação de biológicos no suco de plantio. Então você teve uma aplicação de biológicos. Isso. Então nós já recebemos a semente tratada com fungicida, inseticida, e nós fizemos aplicação em suco de bactéria para nitrificação, né, para produção do nitrogênio aqui, né, para simbiose, né, o bradyrhizóbio, né, as doses no suco de plantio. Colocamos também outros organismos para manejar nematóide, né, e também organismos para estimular a parte nutricional da planta, né. Inclusive, nós colocamos na base de plantio também, no suco de plantio, cobalto e molibdênio. Que é para estimular o processo de simbiose da bactéria que proporciona à soja o nitrogênio necessário para o seu crescimento e desenvolvimento e produção. Que dá o peso. De grão, etc. Posteriormente, vamos dizer assim, logo que a plantadeira passou, a gente fez também a aplicação de um herbicida pré-emergente. Quer dizer, para evitar que a erva daninha iniciasse já competindo com a cultura, então a gente já fez a aplicação do pré-emergente para evitar que ela germinasse e competisse com a cultura, né, que diminuiria o potencial. A prevenção ainda é mais barato do que o tratamento. O tratamento. No desenvolvimento, segundo as fases da cultura, nós iniciamos a aplicação também de fungicida no vegetativo, para proteger principalmente o bacheiro da planta, né? Para doenças de final de ciclo, de um modo geral, as que que mais são ocorrentes aqui na região. Continuando o manejo, nós fizemos uma outra aplicação já com a parte nutricional, né? Com produtos para estimular o aproveitamento dos nutrientes, né? E também uma nova aplicação antes do florescimento de um fungicida protetor, né? Então, assim, a gente está trazendo a lavoura ao florescimento com sadio. Saúde total. A preocupação nossa é preservar a sanidade da planta até o florescimento. Aí no florescimento, que é o caso dessa lavoura aqui, que é o que ela está agora. É que a gente chama de R2, já está até saindo para o R3 aqui, já está aparecendo os primórdios das vagens, né? A gente entra com fungicida para manejo de ferrugem, basicamente ferrugem. E
junto com ele, nova bateria de nutrientes também. E nessa última aplicação que nós fizemos aqui, já considerando o estágio R1 e R2, a gente também entrou com inseticida para percevejo. Os percevejos. Isso, para já manejar a população de percevejo que estava começando a crescer na lavoura. Que ele fica por baixo da folha e só vê depois que já está... O percevejo é um inseto sugador, né? E ele vai atacar as vagens em formação e os grãos em formação. Então a gente já baixa essa população, deixa ela num nível de controle, né? E vamos manejando, tem uma próxima aplicação. Aqui não é comum nessa área, há muito tempo que nós não temos manifestação de mofo branco, que é uma outra doença. Mas eu fico monitorando para, se for necessário, numa aplicação aí nessa fase de floração, para evitar. Imediatamente. Entrar imediatamente. Tá? Eu não tenho tido problema com isso aqui, mas eu fico atento. Qual é a praga e a doença que mais preocupa hoje o agricultor? E hoje, a doença mais, vamos falar assim, impactante na cultura da soja são os nematóides de cisto. Eles comprometem muito a produtividade da lavoura. Nós temos procurado encaixar um cultivar assim, com maior amplitude de resistência ou tolerância, né? Vamos falar melhor em questão de tolerância às raças de nematóides do cisto mais ocorrentes na região. Então, essa é uma preocupação assim, especificamente minha. Eu acredito que ela deprime muito a produtividade. O diagnóstico do nematóides, eu só consigo através de análise de solo. O primeiro sintoma é o aparecimento de reboleiras, né, de manchas na lavoura, com características de que alguma coisa está acontecendo que está comprometendo o crescimento, o desenvolvimento da cultura. Por exemplo, às vezes você vê a folhagem xadrezada de parte verde, com clorose, com desbotado, em manchas de reboleira. Aquilo ali é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo com a raiz, porque a planta não está conseguindo puxar a água do solo. Esse sintoma do nematóide, como ele coloniza as raízes, ele atrapalha principalmente a água da planta. E junto com a água vem os nutrientes do solo, né? Então, esse é o primeiro sintoma. O outro procedimento é você arrancar as raízes com cuidado para que elas não se arrebentem e examinar com a lupa a ocorrência do nematóide na raiz. O nematóide cisto, ele aparece os cistos, umas bolinhas presas à raiz que são diferentes do nódulo, entendeu? O nódulo são os... Bem característico, né? O profissional que ele atua, entende. O produtor que é bem esclarecido, ele arrancou, ele já sabe, ele percebeu e tudo. Então, esse é um passo. Eu consigo recuperar uma planta acometida pelo nematóide? Não. Ela já está com o seu potencial comprometido. Arrancá-la. O ideal, a gente tem recebido informações de nematologistas, o ideal é você, já que você tem aquela reboleira, o ideal é você entrar ali naquela reboleira, remover todas as plantas, ensacar e no lugar você já semear a crotalária, porque ela é supressora do nematóide, entendeu? Então, isso é uma prática. Eu tenho algo natural para combater, que vamos dizer assim, produtores muito caprichosos, muito dedicados, eles fazem isso. Eles detectou a reboleira, de imediato ele já remove aquelas plantas com cuidado de ensacar ali para não sair disseminando os propagos do nematóide, né? E no lugar, muitos ainda fazem um semeio de uma planta que causa uma supressão, como as crotalárias, de modo geral, e isso ajuda muito já a manejar e não deixar
expandir Uhum. a doença, né? O nematóide é classificado como doença, né? Uhum. Apesar de ser um verme, mas na terminologia do agro, da fitotecnia, ele é considerado doença, né? Doença propriamente que afeta o sistema radicular da planta. Como a gente tem outros nematóides, né? O nematóide de Conta para os galha. nossos espectadores a diferença de doença e pragas. De um modo geral, assim, há um entendimento que doença é um organismo como fungo, bactéria, né, o espiroplasma, uma virose, né? E muita gente fala assim, praga, ela é mais dos insetos, né? Uhum. Se deslocam dentro da lavoura, né? E coisa, né? Então, você tinha perguntado a doença que mais me preocupava. Essa. Por quê? Porque as outras, ferrugem, antracnose, mancha-alvo, doenças de final de ciclo, de modo geral, míldio, oídio, elas nós temos tecnologia, temos técnicas, temos produtos que ajudam a mitigar a ocorrência delas. E para recuperar a planta, ou não? Recuperar depende muito do estágio em que ocorre, né? Vamos dizer, se você tem uma infecção numa fase inicial, você manejou, você domina. No caso da ferrugem especificamente, iniciou a florada, ou um pouquinho mais adiantado na florada, dependendo da cultivar, você inicia as aplicações para o controle, para a prevenção da ferrugem. Nematóide é um problema sério, porque a gente só vai descobrir efetivamente quando aparecer as reboleiras. Uhum. Às vezes o Que produtor pode fala, ser tarde. pode ser tarde, né? E o ideal é assim, você detectou uma área com nematóide cisto, você faz esse procedimento de remover as reboleiras, né? Porque a entrada do nematóide cisto, ela é bem assim perceptível, né? Uhum. Vai ter pouquíssimas reboleiras. Agora, se você deixar a coisa acontecer, aí você vai ter a lavoura toda, você vai ter que migrar para uma outra cultura menos suscetível, você vai ter que trabalhar com cultivares que tenha uma tolerância maior àquelas, né? É por isso que é tão importante a rotação de culturas? Mas o detalhe é assim, nem sempre é possível você mudar de cultura e preservar sua rentabilidade, sua lucratividade. Então, assim... Que o agricultor tem que pensar nisso. Senão então, ele não assim, sobrevive. nós somos produtores de soja que alternamos os nossos cultivos, seja em safrinha ou seja em rotação, com milho, com sorgo, né? A gente não tem muita alternativa, né? Poderia ser o arroz, mas isso depende É uma cultura do muito custo, diferente do que da você rentabilidade, né? Da expertise que você já tem com aquela cultura. Então, assim, mudança de cultura não é um processo tão fácil, porque você vai ter que mexer em todo o seu sistema de produção, Uhum. né? Agora, praga, aí a gente tem uma questão. Por exemplo, eu não trabalho com soja convencional. Então, de certa forma, a minha soja sendo transgênica para manejo de lagarto... Essa é uma transgênica de qual variedade? Essa aqui é uma NEL 790, ela é resistente a glifosato e, vamos falar assim, entre aspas, ela também a lagarta não se desenvolve aqui. Ela tem a toxina que vamos falar, que mata a lagarta, então eu não preciso fazer controle. A não ser que seja uma espécie nova. Ou então uma espécie que normalmente ela não tem a combinação genética da toxina para controle. Existe uma diferença, um cuidado maior no campo de semente, porque aqui nós estamos num campo de semente, né? Isso. Existe uma diferença na lavoura que é campo de semente com a lavoura para a produção de grãos normal? Existe. A primeira coisa é que a semente,
que vem para fazer o campo, ela tem um padrão genético diferente. Diferente. Um padrão de qualidade, tudo, porque você dela vai tirar um insumo preciosíssimo para os demais produtores. Esse é o primeiro passo. Segundo, a qualidade dela tem que ser superior. Superior. E a qualidade tem que ser também em termos de pureza. Porque você imagina que um campo desse, se tiver uma contaminação do material de ciclo mais curto ou mais longo, eu vou para outra propriedade. Você vai contaminar o campo de outro produtor, né? Que quando você compra uma semente, você tem nela intrinsecamente uma qualidade em termos de germinação, de vigor, de pureza. Então, quem é produtor de semente tem que ter um cuidado maior com relação a isso. Ele é um grão reprodutivo, então ele precisa ter uma qualidade acima dos grãos convencionais. A semente para o produtor é tudo. Porque você pode fazer tudo bem feito. Se a sua semente for medíocre, ela não vai te dar uma lavoura produtiva. Por exemplo, essa semana, os técnicos vieram aqui e fizeram uma amostragem aqui e não detectou nenhuma planta que não seja a cultivar NEO 790. Nas amostragens que fizeram, o campo está perfeito. Então, isso também é um outro cuidado. Quando da colheita, nossas colheitadeiras têm que estar limpíssimas. Mesmo que tenha colhido uma lavoura comercial da mesma cultivar aqui, ela tem que chegar aqui limpinha. Limpinha. Né? Para poder tirar um produto de qualidade, sem contaminação, sem mistura. Tal. O caminhão também que vai sair daqui, os nossos caminhões, os agregados que puxam, tem que estar super limpo. Mesmo que o caminhão, no meu caso, eu além dos nossos, a gente tem prestador de serviço, a gente já tem um sistema meio fechado. Mas tem lugar que o caminhão que veio aqui na sua lavoura já não volta aqui, vai para uma outra, dependendo se o cara contratou uma transportadora. Campo de semente o tempo todo olhando. Então o caminhão está limpo? Tá. Aí você vai e confere. Uma boca de descarga, tem contaminação de outro material, tem que estar limpíssimo. Eu levo muito a sério o que você faz. O que eu faço, principalmente quando é campo de semente, que aí meu cuidado redobra. Ô Dalmo, eu quero entrar na questão de custos, porque hoje é o que o produtor também está, né, tá doendo no coração, na alma do produtor. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, por que transgênico? O transgênico amenizou um pouco o trabalho relacionado com o manejo da cultura, tanto de ervas daninhas quanto de pragas, especificamente a lagarta. Né? A gente sabe que tem vários produtos. Né? Por exemplo, eu tenho uma cultivar, que é a Tormenta, que ela é transgênica também para usar 2,4-D. Entendeu? Aí, assim, eu até no começo questionei, mas justifica? Às vezes justifica. Esse ano mesmo eu tive que fazer uma interferência numa pequena parte da lavoura porque apareceu buva e ela é uma erva daninha de difícil controle que eu controlo com 2,4-D. Eu uso transgênico por facilitar a minha vida aqui no manejo de praga, no caso a lagarta, e de erva daninha. Mas o transgênico foi uma das grandes saídas para o melhoramento genético da porque vamos dizer assim, nós estávamos numa encruzilhada. O crescimento dos problemas estava maior do que a capacidade de produzir cultivares com resistência, com tolerância. Então, é uma ferramenta. A partir do momento que você tem uma planta que resiste ao ataque de lagarta, pressupõe que você não precisa aplicar defensivo para controlar isso. Então, esse é um fato, né? E tem a questão do alimento funcional que pode ser produzido, já tem alguns, ou tomate longa-vida, né? E por aí afora vai, né? Mas o que eu quero dizer sobre isso é polêmico, o mercado está segregando
transgênico e não transgênico, é a oportunidade de produzir uma soja não transgênica, que vai ser exportada para países que têm mercado para isso, ou mesmo mercado interno. Que aceitam, né? Subprodutos da soja não transgênica, por exemplo, a lecitina, que é muito usada na indústria farmacêutica. Como é usado na indústria farmacêutica, pressupõe que precisa ser um produto com um apelo menos problemático. Uhum. Então você tem uma lecitina de uma soja convencional, Uhum. que não tem transgenia. Agora nós temos uma nova técnica que ela parece ser mais aceita, que é chama edição gênica, que você vai lá naquele gene daquela planta que tem um probleminha com a planta que não deixa ela, por exemplo, resistir a determinadas coisas. Então, a ciência, por isso que eu falo, a ciência, a tecnologia é um carro sem marcha ré, só anda para frente. A lavoura é um negócio. E esse Entendeu? negócio tem que dar lucro. Tem que dar lucro, porque senão eu saio do ramo. Uhum. Entendeu? E, aliás, hoje nós estamos fazendo um esforço, não é para ganhar dinheiro, não, é para continuar no ramo. Continuar no ramo. Né? Todo esse cuidado que a gente tem com a lavoura, aplicações, né? Inclusive essa lavoura aqui e uma outra área que a gente tem em Arizona, nós estamos manejando só com drone. Adquirimos o equipamento. Até o momento nós estamos muito satisfeitos com a utilização dele. Com a utilização dele. Então, quer dizer, nós não temos aqui, você não viu o rastro de pulverizador, então a gente já tem esse primeiro ganho, que não tem amassamento, então provavelmente esses pés de soja que seriam amassados, eles vão me dar um plus de produtividade. Eu estou acreditando que nós vamos pagar esse equipamento com no máximo 2 anos em 200 hectares. Né? Fizemos esse investimento, como de loucura nesse momento de crise no agro, né? É porque o produtor tá se virando com o que tem. Né? De uma maneira geral, considerando só os desembolsos mesmo, que a gente tem que pôr dinheiro no negócio, tudo, nosso custo está em torno de 45 sacos de soja. Né? Qual é a sua expectativa? Eu sonho em colher 75, 80 sacos de média. Assim, tem tudo para ter uma produtividade boa, né? Mas eu fico feliz se eu conseguir beirar os 80, como diz o goiano. Vai se eu beirar os 80, eu já estou feliz da vida. Vai conseguir. Que aí eu, como diz o ditado, eu pago as contas e eu estou animado de novo. Nós temos N preocupações, né? Agora, por exemplo, a reforma tributária, eu aconselho meus amigos, como presidente do Sindicato Rural de Silvânia, a procurar se inteirar dessa reforma tributária. Porque vai apertar o cinto. Vai apertar o cinto, vai afetar muito o produtor. Tem uma dinâmica diferente do que a gente fazia antes. Vendia, tirava nota, entregava a soja para trade, opera tudo quase que de forma automática e tudo. Não, agora tem que se preocupar. Né? Tem um novo modelo tributário que vai afetar muitíssimo a vida do produtor, pode até inviabilizar alguns modelos de produção. Que vai ter que mudar. E eu falo, é um negócio. Eu botei tanto de dinheiro aqui, eu tenho que tirar pelo menos o que eu coloquei. O que você colocou. Né? Senão não é um negócio. Não é um negócio. Eu gosto demais da lavoura, mas é um negócio. Murilo, isso aqui, a gente já questionou alguns dos produtores que nós já estivemos, isso aqui não é luxo, é uma condição extra urgência para todas as propriedades hoje de soja, né, de produtores de soja. Sim, isso aqui é uma necessidade. Né? O produtor, ele vira dono do produto dele quando ele tem a unidade dele. Já era um projeto antigo do meu pai, né? E eu falei, não, eu tenho que mudar de patamar, eu preciso da minha unidade, entendeu? Então, e realmente para nós, assim, a gente tem um deságio por saca, quando não tem ela, muito grande, né? É um custo muito elevado por saca, então
Foi uma análise assim de investimento que a gente fez e viu que ela se paga em 8, 10 anos, ela se paga, né? Contando com as 2 safras e assim, eu acredito que seremos muito assertivos, né? Então, o seu pai comentou que vocês estão fazendo tudo com caixa própria. Caixa própria. E para chegar a isso, como que vocês trabalharam? Vocês vieram cortando despesa, diminuindo área? Porque nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, a soja, ela sofreu uma queda, né? Ela teve o preço alto. Como que vocês fizeram? Assim, qual foi a estratégia? A gente vem trabalhando assim, o milho a gente já armazena próprio, né? Certo. Então, é a receita dos antigos, né? Fazendo caixa, né? Então, assim... Um ano de cada... Um ano, tem uns 5 anos que a gente vem fazendo caixa para alimentar isso, né? Então, assim, também trabalhando, assim... Não existe o melhor preço na agricultura, existe time, tá? Então, assim, a gente colhe o milho, a gente nunca vende na boca da safra. Certo? Você dá um tempo. Eu tenho sempre, assim, isso foi, acho que, uma conquista do meu pai de não trabalhar com a faca no pescoço, tá? Então, hoje a gente trabalha olhando o time de venda, time de compra, né? Você pega meu funil, 90% do meu sucesso é saber comprar e vender. Você está sempre atento, então, sempre buscando algo que dá cada vez mais independência para vocês. Mais independência. Essa foi uma das grandes, um dos grandes fundamentos da sua chegada na sucessão, foi trazer essa cabeça que é livre de amarras. De amarras. Né? Hoje a nossa fazenda, acho que ela é a pioneira na região em ter esse sistema de ERP, certo? Então eu tenho um funcionário dedicado. Ela faz o lançamento todo dia de tudo aquilo que está gastando por máquina. Então eu tenho uma apropriação financeira da fazenda como um todo absurda, né? Isso tudo por causa da experiência, né, com isso já. Então, assim, eu sei no final do ano qual máquina que está gastando mais, qual máquina está gastando menos. Que eu preciso preparar a troca dela. Que eu tenho que preparar uma troca, que eu tenho que tomar alguma ação, entendeu? Então, assim... Hoje a gente trabalha com dados, não é naquele achismo. Eu sei o talhão que está com mais deficiência, o talhão que eu preciso dedicar mais na fazenda hoje, né? Então hoje você fez das propriedades empresas com unidades distribuídas em cada município. Isso, em cada município. E todas ligadas a um sistema só. A um sistema só. Então a gente tem propriedade lá em Orizona, tem aqui perto de Silvânia, tem a da Chapada. Todas estão integralizadas no mesmo sistema. Eu sei o custo de cada uma, eu sei até carro, eu sei, não, tá na hora de eu vender esse carro porque ele já não, eu não vou tirar mais, ele já não dá, né? Então é uma gestão assim muito no dado, no número. Ô, Murilo, o produtor, principalmente o agricultor, que não se atentar a esse tipo de mudança para uma gestão extremamente rígida e com tom de empresarial mesmo, ele não vai dar conta. Não. Porque está ficando cada vez mais achatado, né? A reforma tributária é assim. Hoje a gente trabalha nosso imposto de forma anual. Certo. Né? As primeiras imersões que a gente teve sobre essa reforma, a gente vê que eles vão levar a gente para trabalhar de forma mensal, como a maioria do empresário trabalha, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter que se organizar, né? Ter um controle de compra e venda muito grande. Então, isso vai ter que profissionalizar cada vez mais. Cada vez mais. Aquele produtor que cata as notas fiscal tudo, chega no contador e joga para ele e fala, se vira, esse produtor, ele não vai dar conta. O futuro dele tá comprometido. Então, assim, ele tem que trabalhar como se fosse uma indústria, com um departamento fiscal dentro de casa, com as coisas já, como se diz, em nível industrial, em nível já do tamanho dele. Você falou para mim que ele tem uma tecnologia diferenciada. Diferente. Ele tem uma termometria. Certo. Hoje o nosso armazém é o segundo do estado que está embarcando nessa termometria. Ele é de uma empresa canadense, até a AGI, né, que fornece o equipamento. E ela traz uma análise do grão, da umidade, da temperatura, todos os sensores que embarcam no silo.
ele tem umidade e temperatura, né, diferente, e ele dá uma imagem 3D de como está o grão. Então, assim, às vezes eu tenho uma pontinha do silo que ele está com a soja com problema, ele vai me mostrar, entendeu? Ele vai te mostrar. Ele vai me mostrar. Uhum. Isso é uma forma do agricultor se preparar, que não é só a batalha diária com o solo, com a natureza, com os preços, é com tudo, né? É com a administração, é com gestão. O produtor do futuro, ele tem que pensar muito nisso, porque não perdoa. E uma safra, o time nosso é muito longo, uma safra é muito tempo. Uhum. Então, se a gente errar numa, a gente ficar tentando... Você precisa de muito tempo para recuperar isso, uhum. entendeu? Então, Você e seu pai se tornou um time muito forte, né? Porque seu pai é muito técnico na parte de plantio. Ele também vê a lavoura como um negócio e não como só uma planta que ele está ali colocando no solo. E você é muito técnico matematicamente falando, né? Sim, sim. E isso deu uma dupla forte, né? Como se diz, ele está com a experiência dele e a gente aqui começando, né? Então, é uma conjunção muito boa, né? Então, e eu sou engenheiro mecatrônico, né? E nenhum dos meus amigos exerce a engenharia mecânica. Todo mundo é contratado para fazer conta, né? Então, foi uma junção praticamente perfeita. Uhum. Qual o conselho que você dá para esse sucessor que ainda está achando que tem que aprender, ele tem que entrar no negócio e aprender rápido? Tem. Assim, o conselho que eu dou é ter muito cuidado na gestão do negócio, né? Eu não sou contra banco, eu não sou contra endividar, mas você vai pegar um dinheiro, a que taxa você vai pagar, a que taxa seu negócio rende. Porque assim, o empresário, ele tem uma dificuldade muito grande de saber qual que é a taxa que... eu ponho 50 hoje, quanto que ele volta para mim no fim do ano. Então o produtor tem que ter esse número na cabeça, antes de pegar um financiamento, né? Antes de pegar qualquer coisa. Outra coisa, não comprometer o caixa, porque cash é king. Tá? No negócio, cash é king. Não comprometer o caixa. Às vezes o produtor compromete o caixa mais que 30%, 40%, aí vem no ano de crise, ele arrocha. Aí é onde ele fica refém, que é a posição que eu corro dela de qualquer forma, entendeu? Esse é um dos principais conselhos que eu passo aí para o futuro. Vamos lá então encontrar com seu pai, né? Vamos. E finalizar esse dia incrível. Dalmo, Murilo, que dia, que manhã, que momentos especiais com esses dois guerreiros, né? Na minha fala com o Murilo, eu falei, vocês formam uma dupla, né? Não só de pai e filho, mas uma dupla muito técnica, né? O seu pai no plantar, que ele não enxerga como um plantar, ele enxerga como um negócio, e você aqui todo matemático, né? Então isso é importantíssimo. Não é só uma sucessão, né, Dalmo? Não. É toda uma história também, né? É igual eu falei, cada um tem seu ciclo, né? E aí chega uma hora que você tem que... Deus te deu um amigo, né? Um grande amigo, que vai continuar a sua história, né? Vai ser um episódio muito técnico, de muito ensinamento. Obrigado. Para nós é uma gratidão a Deus poder levar ao nosso espectador tanta qualidade, né? Quem são esses produtores que fazem parte dessa nação, né, agrícola e pecuária do nosso país? E eu quero aqui finalizar esse dia, essa gravação, com a mensagem sua, Dalmo, e com a mensagem sua, Murilo, para os nossos espectadores e principalmente, Dalmo, para os nossos irmãos produtores rurais que tá assim cansado. Pelo tempo que eu convivo com a agricultura, com produtores, com agrônomos, colegas, gente de todos os níveis na nossa atividade,
Eu digo assim, que problemas existem, mas que vamos superá-los, entendeu? E produtor rural, como eu já disse hoje durante a matéria, ele tem um papel muito importante na segurança alimentar, né? Talvez não só na alimentar, mas no vestuário, né? No caso do algodão e outras fibras. Na área de combustíveis, né? Nós estamos vendo aí uma grande evolução na produção do etanol de milho, né? Que com ele vem outros segmentos também se beneficiando disso, que é a pecuária intensiva, talvez. E eu digo assim, que a grande mensagem é assim, confie em Deus primeiro, que o mais lhe será acrescentado. Em primeiro lugar, colocar Deus na vida, né, na direção. Tentar enxergar o mais longe possível, né, porque o mundo hoje é muito incerto. Os seus planos nunca vão ser exatamente aquilo que você planejou, né? Agora, quando você planeja, você entra mais preparado nas situações. Então, o que eu digo é isso. Então, entre planejando, entre com estrutura, né? Pensando, não em investimento, não em dinheiro, mas estrutura de cabeça mesmo, de gestão para lidar com os desafios que vêm pela frente. Que a esperança, que a fé em Deus sobressai sobre todo tipo de impedimento que tenha o caminho do produtor rural brasileiro. Essas são as famílias que produzem, que alimentam e que servem a toda a sociedade mundial. Essa é a família produtora. E se você gostou, curte, comente e compartilhe. Até breve, amigos! E assim finalizamos mais um episódio do Canal Produz. A grande lição de hoje é a união de pai e filho. Não se trata apenas de sucessão, mas de uma intensa parceria entre a experiência técnica e o conhecimento com o olhar inovador. Dalmo deixou claro que contra pragas e doenças que afetam as lavouras brasileiras e consomem o lucro do agricultor, a melhor ferramenta de defesa é conhecer o problema e prevenir que o resultado venha. Para Murilo Martins, saber exatamente quanto custa cada detalhe na produção pode blindar sua rentabilidade. Buscar por tecnologias que agregam é fundamental para o sucesso de qualquer atividade na agropecuária brasileira. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos aos produtores por nos receber e trazer tantos conhecimentos e agradecemos a vocês pela audiência. Te espero num próximo episódio e até lá.